Zona Franca já gerou muita riqueza para esse estado, deputada Conceição. O estado do Amazonas tem uma das maiores arrecadações de ICMS do país por conta do modelo Zona Franca de Manaus e do polo industrial de Manaus. Às vezes, o homem do interior não entende como o polo industrial de Manaus reflete na economia dos municípios e acha que a Zona Franca não leva nada para os municípios do interior do estado. Mas se nós analisarmos o orçamento do interior do estado do Amazonas, a maior parte dele é de fundo de participação dos municípios e de repasse de ICMS. E o repasse de ICMS só é do tamanho que é para os municípios, ainda que o estado fique com 75% de tudo que é arrecadado, numa absoluta injustiça tributária que fere de morte o Pacto Federativo Brasileiro, que deveria colocar os municípios em situação de menos fragilidade, por conta da pujante atividade econômica, da pujante atividade industrial do polo industrial de Manaus. Essa riqueza gerada pelo polo industrial de Manaus, ela teria necessariamente, com governantes com visão estratégica de futuro, ela teria sido o instrumento de preparar o Amazonas da infraestrutura logística necessária para que nós fôssemos competitivos, mesmo no mundo globalizado e mesmo no ambiente de redução dos incentivos fiscais. Era preciso que nesses quase 50 anos, o governo do estado do Amazonas tivesse tido a grandeza de entender que nós precisávamos, com os recursos gerados pelo polo industrial de Manaus, ter construído um porto público decente, eficiente, moderno. Nós precisávamos ter construído as nossas hidrovias sinalizadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro. Nós precisávamos ter superado a crise energética do estado do Amazonas e garantido energia limpa, barata, estável e abundante para a nossa atividade industrial. Nós precisaríamos ter criado as condições para que o gás natural fosse o novo vetor de desenvolvimento do nosso modelo industrial. E hoje, deputada Adjunta Afonso, exatamente hoje, está faltando gás natural, não é para a indústria não. Está faltando gás natural no posto de abastecimento de gás natural. Os taxistas hoje cedo estão ameaçando fechar a bola da Suframa, porque a Cigás, onde já foi queimado milhões de reais de dinheiro do suor do trabalhador do povo do Amazonas, não consegue colocar gás nas bombas de abastecimento de carro. Imagina abastecer a indústria. Uma empresa que não consegue colocar gás para abastecer carro, imagina abastecer o polo industrial de Manaus e mudar o vetor e a matriz energética do estado do Amazonas para uma matriz mais limpa, abundante, mais estável e mais barata. Nós não tivemos governantes com a grandeza para promover isso. Nós precisaríamos ter tido governantes com a grandeza de, em aliança com o governo federal, garantir recursos para investimentos em infraestrutura de telecomunicações, que é hoje essencial para qualquer atividade produtiva. Nós precisaríamos chegar a quase meio século do modelo Zona Franca de Manaus, com uma internet de qualidade, com uma telefonia de qualidade. O governo do estado do Amazonas, governado pelo mesmo grupo político desde a redemocratização em 1982, numa redemocratização que já começou velha, porque já começou com alguém que tinha sido governador nos anos 50. E esses governantes, de 82 para cá, do período democrático, não tiveram a capacidade de aproveitar o momento favorável do ponto de vista econômico, o momento de crescimento do modelo Zona Franca de Manaus, para criar a infraestrutura necessária para que o estado do Amazonas fosse competitivo, mesmo no mundo globalizado e mesmo no ambiente de redução dos incentivos fiscais. Portanto, nós continuamos com o modelo absolutamente pendurado nos incentivos fiscais,
e absolutamente concentrados num polo na capital do estado do Amazonas. Também não aproveitaram a riqueza gerada pelo polo para fomentar e estimular atividades produtivas no interior do estado. Arranjos produtivos que agreguem valor às atividades do setor primário desenvolvidas no interior do estado. O cidadão produz e não consegue escoar a produção dele porque não tem vicinal. O cidadão produz e é obrigado a vender a produção dele in natura para o atravessador, recebendo muito pouco pelo suor do trabalho do homem do campo. E nós seguimos mostrando para o Brasil e para o mundo que nós temos uma ponte de R$1 bilhão, mas nós não temos um porto público decente. Que nós temos um festival de ópera para o mundo ver e que encanta os olhos do mundo, mas não temos ligação rodoviária com o resto do país. Nós temos uma arena que custou quase R$700 milhões, mas não temos energia limpa, barata e abundante para estimular a atividade econômica na capital e muito menos no interior do estado. Nós gastamos milhões de reais com propaganda de um governo ineficiente, que na ausência de medidas concretas precisa iludir o povo com propaganda. Mas não temos um sistema de telecomunicações, de internet, de telefonia, que possa estimular e dar estabilidade à atividade econômica desenvolvida no estado do Amazonas. É preciso mudar a matriz de pensamento de quem governa o Amazonas. É preciso romper a política do pão e circo que desde 1982 ilude o povo do Amazonas. É preciso construir pactos verdadeiros. Ontem eu falava da necessidade de construir o pacto da educação, que garanta uma política de carreira, de formação continuada, de melhores salários, de programa de assistência estudantil, de democratização do espaço escolar, para que nós possamos tirar nossa educação dos índices ridículos que ela se encontra hoje. E hoje eu quero falar de um necessário e urgente pacto da infraestrutura. O pacto que garanta a construção de um porto público decente no estado do Amazonas. Um pacto que garanta a construção de portos eficientes para escoar a produção do setor primário no interior do estado. Um pacto que garanta hidrovias balizadas, sinalizadas e navegáveis o ano inteiro. Um pacto que garanta a superação do caos energético que vive o povo do estado do Amazonas. Porque no interior do estado do Amazonas, nem que alguém queira produzir, não consegue. Não consegue montar uma mínima planta industrial em nenhum município do interior do estado do Amazonas, porque não tem energia, porque não tem telefonia, porque não tem internet. Às vezes as pessoas pensam que essa crise energética e de telecomunicações só tem impacto na vida doméstica das pessoas. Mas o impacto maior é na economia, na retração do desenvolvimento econômico do estado. Semana que vem eu trarei aqui, deputado Tony Medeiros, os dados do censo 2010, no que diz respeito à inatividade. Os índices são alarmantes. O cidadão que governou o Amazonas de 2004 a 2010 criou o absoluto caos social, econômico no estado do Amazonas. Quem diz isso não é o deputado Marcelo Ramos. Quem diz isso é o IBGE, é o censo 2010. O ex-governador, hoje senador, conseguiu aumentar o índice de inatividade, ou seja, o número de desempregados e o número de pessoas que cansaram de procurar trabalho, em 22 dos 61 municípios do interior do estado do Amazonas. Em alguns, praticamente dobrou o índice de inatividade, porque o dinheiro que deveria ter sido utilizado para fomentar a atividade econômica, para fomentar a geração de emprego e renda no interior do estado do Amazonas, foi utilizado para demagogia, para mentira, para enganação, para a construção de obras superfaturadas, para a construção de obras que efetivamente não têm relevância do ponto de vista econômico e do ponto de vista do desenvolvimento estratégico do nosso modelo
principal modelo econômico, que é o polo industrial de Manaus. Tiveram a chance de, com a riqueza gerada pelo PIN, criar novas alternativas econômicas, o polo de biocosméticos, criar novas alternativas econômicas, criando processos produtivos básicos, pelo menos no interior, para que o trabalhador, o homem do campo, não tenha que vender o seu produto in natura para o atravessador. Infelizmente, o Amazonas pagou e paga muito caro por essa irresponsabilidade histórica. Mas eu tenho certeza que a construção de um pacto de infraestrutura é uma construção essencial para nós retomarmos o caminho do desenvolvimento. Não o desenvolvimento que concentra a renda, não o desenvolvimento que aumenta o orçamento do Estado de 4,5 bi para 10,5 bi e no mesmo período faz o Amazonas o quarto estado com o maior número de pessoas vivendo na absoluta miséria, também segundo o IBGE. Mas o desenvolvimento que distribui renda, que faz o interior ter pujança na atividade econômica. Portanto, é a hora de refletir sobre essa possibilidade de apagão logístico, sobre essa possibilidade de retração da atividade econômica no estado do Amazonas, porque a retração da atividade econômica tem como preço o desemprego, a desesperança, o aumento da violência, a diminuição da capacidade do Estado investir na qualidade de serviços públicos e em programas sociais. E eu tenho certeza que nós podemos construir novos tempos, desde que tenhamos a grandeza como homens públicos, de construir pactos essenciais para o presente e o futuro do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.